Então, Perfeito. pessoal, minha palestra vai ser basicamente o metaverso. Vou apresentar a vocês algumas tendências, possibilidades e perspectivas para o que nos espera. E vamos começar. Pequena introdução. Eu sou formado em análise de sistemas pelo Centro Universitário UNA. Atualmente trabalho com desenvolvimento de soluções de software e como consultor DevOps na Arc Business Agility. Tenho praticamente 5 anos de bagagem e gosto bastante de tecnologia e jogos digitais. Meu LinkedIn, caso queiram, e vou dar continuidade. Uma introdução ao metaverso. Mas o que seria o metaverso? O termo metaverso, ele remete a uma nova camada de realidade capaz de integrar o mundo real e digital. Essa integração, ela seria realizada por meio de uma interface, que seria basicamente a nossa forma de acessar o metaverso. Pode ser algo como um telefone, capacete de realidade virtual, hologramas, coisas do tipo. Dentro do metaverso, a nossa forma de interação com o mundo seria através de um avatar. São esses bonequinhos aqui do Mark Zuckerberg. Nada mais é do que uma representação virtual de nós mesmos dentro do metaverso. É um conceito que foi utilizado no mundo dos jogos, que nos jogos a gente utiliza avatares para controlar um outro personagem. E eu vou falar aqui algumas representações de metaverso nas mídias digitais. Não é o metaverso propriamente dito, mas seriam alguns exemplos do que o metaverso poderia se tornar. O primeiro exemplo seria uma série chamada Black Mirror, uma coisa mais futurista, um pouco viajada, talvez vocês conheçam ou não. É um episódio específico chamado Nosedive. Basicamente, é apresentado para a gente um conceito de ranqueamento de pessoas através de uma rede social. Como a gente pode ver na fotinha, ela com o telefone dela, o ranqueamento dela na rede, e quanto melhor status na rede social, melhor o indivíduo estará inserido na sociedade. Nesse caso, a interface dela de acesso ao metaverso seria o próprio telefone. E conforme eu vou mostrar aqui, podem existir outras interfaces também que a gente poderá acessar o metaverso, sendo possibilidades já reais, como um telefone, ou possibilidades futuras. Outro exemplo seria a série Matrix. Basicamente, as pessoas vivem uma realidade virtual, meio que forçadas por causa das máquinas e tudo. E a interface que é usada para acessar o meio digital seriam casulos e o cabo conectado diretamente ao cérebro deles. Seria esse exemplo, nesse caso. Além disso, trago também alguns exemplos do mundo dos animes também, que é um anime chamado Sword Art Online. Basicamente, o enredo ocorre em um futuro próximo e se concentra em vários mundos de realidade virtual. Em um desses mundos é utilizado um capacete que é chamado Nerve Gear. Basicamente, é a interface de acesso ao mundo virtual. Com ele na cabeça, os 5 sentidos são desligados e a pessoa fica completamente dentro do metaverso ou mundo do jogo e controla o avatar com a própria mente. E um último exemplo seria mais um anime, Axel World. Basicamente, existe um conceito de neurosincronização, que é quase a mesma coisa do exemplo anterior, uma forma de ligar o nosso cérebro à rede. Nesse caso, eles utilizam como se fosse um colar no pescoço, que eles chamam de Neurolinker, que seria a interface de acesso ao metaverso. Eu estou pegando muito nesse termo da interface, e para a gente acessar o metaverso, futuramente vamos precisar de alguma interface, seja um telefone, alguma outra coisa, um capacete, um holograma ou coisas do tipo. E dando continuidade, fala os possíveis usos na atualidade. Alguns exemplos são, por exemplo, na área da educação, poderíamos fazer, por exemplo, simulações das salas de aulas, seja não só a sala de aula, como também interação com colegas, professores, ou interação futuramente até com laboratórios de química e coisas do tipo.
Imagina, seria bem interessante, por exemplo, uma pessoa que está estudando remotamente conseguir, pelo metaverso, interagir com um laboratório de química, meio que simulando o que aconteceria se ele fizesse a mistura de alguns ingredientes, por exemplo. Além disso, temos também um exemplo no e-commerce. A ideia seria meio que melhorar a experiência dos clientes, que poderiam experimentar roupas, acessórios ou equipamentos de forma virtual e totalmente remota. Imagina que coisa maravilhosa você poder, da sua casa, experimentar virtualmente uma roupa e saber se ela vai servir ou não. Pode ser uma coisa do tipo, ou não se limitando apenas a coisas reais, mas também a conteúdo virtual. Eu falei que no metaverso provavelmente iremos interagir usando um avatar e possivelmente eles irão vender sim roupa para esses avatares. Então, é mais um dos meios de segmento para o e-commerce. Outra possibilidade também, execução de shows, palestras e apresentações totalmente virtuais e com exclusividade dentro do metaverso. Por exemplo, se fosse um show do Metallica, Pink ou algo do tipo, totalmente virtual, você no conforto da sua casa, vendo aquele monte de gente, mas sem aquele calor, tudo, seria uma coisa bem interessante também. E em alguns casos, como a gente já está tendo aqui, palestras virtuais, mas com uma imersão ainda maior dentro da realidade virtual. E para o metaverso, vamos precisar de algumas tecnologias para fazer o desenvolvimento dele, basicamente. Algumas dessas tecnologias são as criptomoedas. Como não existe limite geográfico no metaverso, as compras possivelmente serão feitas através de moeda digital, seja um Bitcoin, um Ethereum ou algum criptoativo relevante no momento. Além disso, a blockchain será muito utilizada, que seria para as transações em criptoativos, que seriam validadas pela blockchain, e ela é uma tecnologia que permite rastrear o envio e recebimento de informações pela internet, garantindo a segurança. Basicamente, o que entra na blockchain não pode ser alterado. Então, tem esse conceito da imutabilidade. Teríamos também alguns exemplos que estão mais próximos do que a gente tem hoje em dia, por exemplo, a internet das coisas, que é o IoT, e os IoT serão essenciais para possibilitar a realidade aumentada através do uso de dispositivos e sensores conectados via internet com o metaverso. Por exemplo, a gente poderia usar um Arduino, uma Alexa, como interfaces que iriam interligar dispositivos que a gente tem em nossa casa para fazer uma casa inteligente. Seja um sensor de temperatura, uma tomada inteligente, uma lâmpada inteligente. E com esses dispositivos de IoT, poderíamos muito bem interagir de forma simplificada com isso, como, por exemplo, Alexa, acenda as luzes. Alexa, liga o ar-condicionado. Contanto que tenha suporte e tenha um IoT adequado para isso, vai ser possível. Já é possível, na verdade, mas só tende a melhorar. Outra tecnologia seriam os hologramas, que seriam essenciais para a realidade mista. Seria um ponto que eu vou explicar um pouco mais à frente sobre os níveis de realidade, que nada mais é do que um elemento e objeto digital no qual a gente pode interagir no mundo físico. Um exemplo seria aqueles hologramas dos filmes do Homem de Ferro, que ele consegue interagir com vários menus, sistemas, através do holograma. Creio que seria uma boa possibilidade. Existem também alguns teclados via holograma também, eu só não sei dizer o nome deles no momento. Eu creio que existe sim. Um ponto bastante importante também vão ser os motores gráficos. Um motor gráfico ele é usado para construir ambientes 3D realistas e de alta fidelidade. Ou seja, por exemplo, um jogo, um filme que usa efeitos especiais precisa de motores gráficos para a gente fazer aquele cenário bonito e tudo. E com a chegada do metaverso, o uso de motores gráficos, como o Unreal Engine, Unity e outros, serão um grande diferencial para se destacar no metaverso.
e algumas oportunidades de trabalho no metaverso. Temos os storytellers. Não vai ser só a pessoa do código que pega no pesado que vai ter oportunidade no metaverso. Serão vários tipos de profissionais. No momento eu destaquei 3 que seriam mais importantes, como o storyteller. Basicamente, ele vai trabalhar como um roteirista. Ele vai ser responsável por criar uma história imersiva dentro do metaverso, com narrativas que entretêm o público e, ao mesmo tempo, emocionem os clientes, deixando as marcas mais atrativas. Seria como se você fosse interagir com a Nike, por exemplo, tivesse um roteiro ali de experiências que você teria no metaverso te apresentando os produtos. E teria meio que uma linha de raciocínio, uma história criada por um profissional, storyteller, que seria o primeiro ponto antes do desenvolvimento. Ele criaria essa história para depois ser desenvolvida por uma outra pessoa. Além disso, o designer gráfico ou desenvolvedor gráfico 3D. Esse é o profissional que será responsável por planejar e executar a criação de estruturas, estabelecimentos e estruturas 3D na realidade virtual. Afinal, por ser o espelho do mundo físico, o metaverso deve conter prédios, casas e cenários realistas. No exemplo que eu coloquei basicamente a estruturação de um avatar por um design gráfico. Outro cargo seria o de Digital Manager. Não é só história e desenvolvimento que faz as coisas andarem. Seria necessário um profissional para ajudar na gestão desses outros profissionais e na gestão desse projeto, que é basicamente uma das profissões mais importantes do metaverso. Já encontra vagas abertas com altos salários, pelo que eu me recordo, acima de 7.000. O nível de conhecimento varia de vaga a vaga, e ele é responsável por coordenar um time multidisciplinar que levará as empresas para dentro do metaverso. E temos alguns pontos que seriam bem interessantes. Como seria a circulação de dinheiro dentro do metaverso? Atualmente, a gente faz pagamento, seja pelo cartão de crédito, boleto, Pix, outras formas. E outros países devem ter outras formas de pagamento parecida com o Pix, por exemplo, mas possivelmente utilizaríamos criptoativos na circulação de dinheiro no metaverso. Atualmente, não está definida a forma de dinheiro dentro do metaverso, porém, é provável que a economia dentro do metaverso seja realizada através dos criptoativos e dos NFTs. Existe a possibilidade também de pagamentos convencionais também serem aceitos no metaverso através de instituições de pagamentos como PayPal, Mercado Pago, Nubank ou outras empresas que se integrem ao metaverso para oferecer serviços de pagamento lá dentro. E falar agora de algumas empresas que estão aderindo ao metaverso. Alguns exemplos são a Nike e Vans, são duas empresas famosas no termo de vestimento, calçados e tudo. Eles estão investindo no metaverso em um jogo chamado Roblox. Ambas as marcas criaram seu próprio serviço dentro do jogo, possibilitando assim a compra de calçados e itens da moda dentro do jogo. E lembrando, não são calçados físicos, são calçados virtuais para o avatar dentro do jogo. Já tem esse conceito de venda de um ativo digital e roupa digital. Coisa assim bem interessante. E posteriormente isso também pode se expandir para a venda de itens da moda para o seu avatar no metaverso. Além disso, temos uma empresa um pouco polêmica, que é a Balenciaga, ela também está aderindo ao metaverso. Ela tem uma proposta diferente. Ela está se juntando a um outro jogo, que é o Fortnite,
para produzir skins de luxo ao game. Uma skin é basicamente uma roupa de um personagem dentro do mundo do jogo. A Balenciaga, como não é boba, já está investindo, criando as skins de luxo para dentro do jogo. Temos também a Stella Artois, vocês devem conhecer ela como uma marca de cerveja e tudo. Ela era já conhecida por patrocinar pistas de corrida de cavalos, cavalos premium, e adotou um conceito para o metaverso. Essa marca apostou no patrocínio dentro de jogos online de corrida de cavalos, com a Z1, que é uma plataforma baseada em blockchain. Stella Artois está apostando nessa plataforma. Além disso, temos também as lojas Renner, que tem mais uma parceria com Fortnite, inaugurando uma loja dentro do jogo. E lembrando, Fortnite é um jogo. E para chamar a atenção do público presente virtualmente, eles realizaram uma enquete interativa para a escolha de estampas que farão parte das peças comercializadas dentro do jogo. Então, a Renner não está só nas roupas físicas que a gente vê nas lojas. Ela já está atacando o meio do metaverso para já começar a fazer o seu dinheirinho ali dentro. E o metaverso, ele vai ser o futuro da internet ou não? É um ponto que muitas vezes a gente se questiona. O que é esse metaverso? O que ele vai trazer de bom? O que ele vai mudar na minha vida? E coisas do tipo. E, basicamente, assim, muitos entusiastas enxergam o metaverso como um componente-chave da Web 3.0, que é basicamente uma internet mais imersiva, descentralizada e aberta. O ponto de imersão vai ser um ponto que provavelmente será muito explorado dentro do metaverso. No momento, podemos dizer que estamos na Web 2.0, cujas principais características é ser um ambiente de interações mediado por redes sociais, na maioria dos casos. Temos também a Web 1.0, que ocorreu entre 1999 e 2004, uma época que foi marcada por páginas estáticas, sem interatividade, porém foi a porta de entrada inicial para o contato humano com o ambiente online. Basicamente aquelas páginas estáticas que você não conseguia fazer nada, não tinha uma animação, não tinha propaganda daquelas que fica ocupando a sua tela. Da saudade desse pedaço, pelo menos, das propagandas que não ocupam a nossa tela. Se o metaverso vai ser ou não o futuro da internet, é uma coisa incerta. Mas de uma coisa a gente já sabe. Ele vai ajudar bastante no salto tecnológico que está por vir na internet. Quanto melhor for o salto tecnológico, melhor para a gente, para desfrutar dos recursos que virão. E o que a gente pode esperar para o futuro com o metaverso? Podemos esperar chips neurais. No futuro, existe a possibilidade do uso de chips neurais para aumentar ainda mais a imersão com o mundo virtual. Atualmente sendo desenvolvido um chip neural pelo Elon Musk chamado Neuralink. Não é uma coisa tão distante. Esse magnata visionário já está desenvolvendo isso. Vamos ver como isso vai se desenrolar no futuro. Também teremos novas formas de interação com a internet. Poderemos ver novas formas de interação com a internet, seja através da compra de bens e serviços de forma mais imersiva junto com o metaverso, ou através de novos dispositivos que aumentam ainda mais a nossa imersão com o mundo virtual. E aí temos alguns pontos bastante interessantes e que eu sou um entusiasta, acho bem interessante. Por exemplo, a realidade aumentada. Ela é uma tecnologia que permite sobrepor elementos virtuais à nossa visão de realidade. Um exemplo são aquelas etiquetas de QR Code em museus que contam uma história específica de alguma obra ou coisa do tipo. Você aponta o seu telefone ali, você consegue interagir, seja com um site ou com uma coisa do tipo. E um outro exemplo que já tem um tempo que está no mercado é o game Pokémon GO, que permite ver e capturar os Pokémons em qualquer lugar com o uso de game de celular. Para quem não conhece,
Basicamente, o jogo vai utilizar a sua câmera, você vai andando, na sua rua, na sua casa, vai aparecendo os pokémons ali pelo telefone, você vê na rua e vendo o pokémon ali, você consegue capturar ele, é uma coisa, assim, bem interessante. Temos também a realidade mista, também é chamada de realidade híbrida ou realidade misturada, que é o conceito que mescla elementos do mundo real ou físicos com os da realidade virtual, como games ou simulações, onde objetos, menus e ferramentas físicas e virtuais podem ser usados normalmente. Um exemplo é o filme do Homem de Ferro. Todos os filmes do Homem de Ferro a gente vê ele manipulando menus e formas através de um holograma, que nem a gente pode ver nesse exemplo aqui. E temos também o conceito mais interessante de todos. Não sei se vocês já estão adeptos a esse conceito, mas vocês já viram esse tipo de coisa no filme Matrix, que é o conceito da imersão total. Basicamente, o seguinte: a sua visão, tato, e se desligarão de você e se desligarão daquilo que você chamou aprender de mundo material e passarão a interagir com personagens, objetos e cenários gerados tridimensionalmente no computador. É a chamada imersão total. A sua mente é meio que desligada, entre aspas, e você controla e vê aquilo que está dentro da realidade virtual com a sua mente. Coisa bem interessante, como eu coloquei nos exemplos. Temos, por exemplo, o filme Matrix, que faz isso. Tem outros filmes também que tem uma pegada do tipo, como aquele Jogador Número 1. Tem os dois exemplos de anime que eu passei também, que é Sword Art Online e Axel World. Caso queiram assistir, depois são bem interessantes. Um deles tem na Netflix, acho bem interessante. E esse é o conceito da imersão total. É um ponto um pouco distante, mas que seria interessante da gente ter no metaverso. Imagina a imersão total dentro da nossa casa, a gente conseguir interagir dentro de um show, dentro de um laboratório, numa sala de aula, ou dentro de um jogo mesmo. Seria muito interessante. E alguns possíveis perigos do metaverso. Então, só alguns pontos a se pensar. Não significa que é realmente um perigo isso, mas assim, como toda tecnologia disruptiva, sempre são feitos alguns questionamentos sobre o que vai vir junto dessa tecnologia, seja de positivo ou negativo. Um ponto vai ser a privacidade. Isso a gente já meio que perdeu já na internet mesmo. Vai ser um dos grandes pontos a serem discutidos quando o metaverso estiver em pleno funcionamento, pois na teoria tudo que você fizer será de conhecimento do administrador da plataforma. E assim, você colocou uma coisa na rede, você não vai conseguir tirar. Vai ser mais um dos pontos que eu falarei aqui, que é a impossibilidade de deletar dados. Como o metaverso vai trabalhar baseado em blockchains e os dados nas blockchains são imutáveis, possivelmente não existirá uma forma de se deletar informações que tenham entrado ali dentro. Sejam dados bons ou ruins, não teremos como remover ou censurar da rede como é feito atualmente. Essa é a parte da imutabilidade. Entrou, não tem como mais mudar ou tirar. Temos também um ponto que pode ser o vício. Dependendo do nível de imersão do metaverso, o vício em seu uso pode se tornar uma realidade, principalmente no caso da imersão total. Hoje em dia, já somos todos viciados na internet. O metaverso não seria internet, não seria diferente. Estamos todos, toda hora, com o telefone na mão, computador, televisão, é meio que uma forma de vício, mas no metaverso, imersão total pode ser um pouco pior, e vai ser bem interessante. E algumas considerações finais. O metaverso ele ainda está em desenvolvimento, porém com toda certeza ele tem muito a nos oferecer. Cabe a nós abraçar ou não as oportunidades que estão por vir. Seja você um agilista, por exemplo, que pode tentar o cargo de digital manager, ver se tem as capacidades que são exigidas para a vaga ou não, ou pessoas que já se aventuram na programação gráfica 3D, programação de jogos do tipo, terão grandes oportunidades dentro do metaverso. E também, se você é um bom escritor de histórias, você também pode ver e se candidatar para as vagas, por exemplo, de storyteller.
São alguns exemplos assim para o metaverso. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Essa é a minha visão que eu trouxe para você sobre o metaverso, tendências, possibilidades e perspectivas para o que está por vir. Creio que vai ser uma coisa bem interessante. E caso queiram fazer alguma pergunta ou coisas do tipo, temos a parte de perguntas e respostas também. Obrigado.